Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, a mais um Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Eu sou o Beto, seu host de plantão aqui, acordando com as galinhas. Porque meu amiguinho, nesse dia hoje, nesse silêncio do dia, aqui pelo menos na região da cidade, eu ouço as galinhas cantando. Então, os galos no caso, né? Então, bom dia, meu amiguinho. Bom dia, meu amiguinho. Eu não ouço galinhas, graças a Deus meu bairro não possui galos e galinhas. Pois é. Mas é bem cedo. Mas um bom dia pra você, um bom dia pra quem tá aí. Um olá, na verdade, pra quem tá acompanhando e que vai assistir isso, sei lá em que horas da sua vida. Vem com a gente em mais um Dois Nerds e uma Bíblia. Isso aí. E hoje, então, nosso tema, ele revela a nossa idade. Porque você me vai falar de juventude na Bíblia primeiro. Quem usa o termo juventude? Velhos, não só velhos, batistas. Velhos Exato. Batistas usam o termo juventude, porque eu não sei se outras igrejas de comunidade, igrejas, sei lá, quadrangular, presbiteriana da vida, usam o termo juventude. Mas nas igrejas batistas era muito normal a gente usar o termo juventude, obviamente, para se referenciar aos jovens da igreja. Outro termo que a gente usava muito na nossa igreja era mocidade. Mocidade eu acho mais velho. Eu acho mais velho. Mocidade, até hoje lá na Convenção Batista Independente é a MOB, Mocidade Batista Independente, MOB. Esse é bem mais velho. Esse é. Mas nosso tema hoje, então, que conversa com tudo que a gente fala aqui, é mocidade, né? Porque, querendo ou não, nosso público é um público, acredito eu, pelo conteúdo da cultura pop, é um público um pouco mais jovem. Adoro quando vem alguém aí dos 50 pra cima. Tô ouvindo lá vocês, muito legal, pá. Eu gosto, mas a maior parte das vezes o pessoal vai lá e fala: eu vi lá sobre Star Wars, não entendo muito disso, aí acabei não ouvindo. Tudo bem, tá tudo certo também. A gente tem um público um pouco mais jovem, não tem problema. Nosso tema hoje, proposto pelo meu lindo e maravilhoso amiguinho, é a juventude na Bíblia. Porque efetivamente a Bíblia está está cheia de jovens que recebem missões, jovens que são chamados, né? A gente tem um pessoal mais velho, tipo Moisés, que é chamado com seus 80 anos. Tem. A gente tem um pessoal tipo Noé. Tem. Mas a maior parte das pessoas na Bíblia que acabam sendo chamadas, tem muita gente chamada num período muito jovem. Então vamos tratar um pouco deste assunto, meu amiguinho. Você pode começar aí. O interessante falar de juventude também, além de ser o nosso público que mais ouve aqui o nosso podcast, quando a gente fala de juventude, a gente está falando dessa geração dessa nova geração, e acabo convivendo bastante com essa nova geração, e é uma nova geração, a gente vai percebendo, conforme a gente vai ficando mais velho, que essa nova geração, ela é um tanto quanto diferente da nossa geração, e começam as boas e velhas comparações, a qual todos nós já fomos vítima em algum momento, né? O meu tempo não era assim, o meu tempo era diferente. É papo de velho, mas é um papo que acho que é natural para qualquer geração. Comparar a nova geração a quando você estava naquela faixa etária. E então falar de juventude é mostrar que existe um contexto atual bastante difícil, bastante desafiador, mas existem jovens na nossa Bíblia que ensinam alguns princípios que não importa o momento, no tempo e no espaço em que nós estamos, não importa a geração em que nós estejamos, esses jovens que estão na Bíblia trazem lições, princípios, virtudes que são cabíveis em qualquer momento da nossa história. Então não é inviável
nós olharmos para alguns desses personagens, olharmos para a situação que estão as gerações de jovens e adolescentes atuais e a gente conseguir encontrar mecanismos de saída. Né? Então, mesmo sendo um novo tempo, um novo momento, uma nova geração, ainda assim a Bíblia continua sendo relevante para essa nova geração, assim como ela foi relevante no passado para a geração anterior, para as gerações anteriores, ela vai continuar sendo relevante para essa geração contemporânea e as demais que ainda virão até Cristo voltar. Perfeito. Também sobre essas juventudes, pouco nesse pensamento de geração, também é muito importante a gente lembrar que as gerações têm sido mais curtas. Né? Então, na época dos nossos avós para os nossos pais, houveram certas mudanças, mas não eram tantas mudanças. Na época dos nossos pais pra gente, daí eu não sei meu amiguinho, mas o meu é uma média de uns 30 anos de diferença entre meus pais e eu, já é uma geração um pouco diferente, as mudanças são um pouco mais perceptíveis. Agora, da época de mim para uma pessoa de 20 anos, que é uma mudança de 10 anos de idade, já é muito diferente. Eu e a minha sobrinha, que tem aí que nós temos nossos 25 anos de diferença, é muito diferente. Então a geração que tem a cada 10 aí, agora de 5 em 5 anos, de 2 em 2 anos, né? As crianças do ano passado já não nasceram numa época de Apple Vision. E as crianças desse ano, meu amiguinho, já vão nascer com realidade virtual na cara. Então assim, as mudanças geracionais, elas têm sido cada vez mais, sim, as gerações têm sido menores. Não dá tempo da gente consolidar uma geração do que representa, o que significa, quais são as conquistas. Independente de tudo isso, a Bíblia, atemporal do jeito que ela é, traz esses princípios que valem para os nossos pais, valeram para os nossos avós, valeram na época dela, valem para a gente, valem para gerações futuras. Tem sido cada vez mais. E uma das culpas de espaçamento na prática é o desafio da igreja hoje de conseguir daí organizar os seus grupos. Então hoje, a cada 2 ou 3 anos, você praticamente tem um novo grupo. Isso inviabiliza trabalhos de muitas igrejas. Tem muita igreja que não consegue fazer isso, porque não tem condição. Você não tem voluntário suficiente para dar conta de um troço desse. Mas é o que se propaga hoje para quem estuda psicologia, pedagogia, neurociência, essas coisas aí que estuda a mente humana. O pessoal fala que isso tem que ser feito. O ideal é respeitar essas faixas etárias, mas é bastante desafiador. E acho que uma das características que favorece esse nascimento de novas gerações é justamente essa instabilidade de você manter de você se manter numa mesma faixa. Vou dar um exemplo, adolescência. Eu cresci num contexto em que ser adolescente era dos 12 aos 18 anos. Não tinha... A idade era que definia o negócio. Então, 12 aos 18 anos. Era algo estável, era algo fixo. Hoje já não. Porque hoje tem gente que amadurece mais tarde. Hoje tem gente que tem uma mentalidade diferente. Eu já ouvi gente dizer que a adolescência pode ir até os 25 anos agora. E é uma instabilidade muito grande, porque o jovem é instável. Nós não temos um jovem ou adolescente que mantém um padrão de pensamento geral, que tem um comportamento geral. Não. É sempre uma caixinha de surpresa. Você nunca sabe o que vai acontecer com o adolescente, com o jovem que você está cuidando. A gente nunca sabe a caixinha de surpresa que vai ter ali. Então é uma geração mais instável, é uma geração mais hedonista. Não que a nossa geração e as gerações passadas não tenham sido, mas a gente percebe hoje, amiguinho, inclusive isso é dado recente, em 2023 foi o ano com o maior número de pedidos de demissão no Brasil. E desse número de maiores demissões, pedidos de demissão históricos do nosso país, o índice etário com maior pedidos foi o índice de 18 a 25 anos. Então as pesquisas elas têm mostrado. E por que isso acontece? Porque o jovem não quer permanecer num ambiente de trabalho de 8 horas por dia, obedecendo um chefe
que ele não goste, fazendo coisas que ele não gosta, porque ele é um hedonista, ele quer buscar algo que lhe dê prazer. O trabalho tem que dar um prazer total, que não é a realidade da vida, né? Na verdade, o trabalho, nem sempre tudo que envolve o trabalho vai dar prazer, vai ter coisa que não é legal de se fazer no trabalho, e vai ter coisa que talvez seja mais legal, mais divertido. A falta é que a gente tem que trabalhar, pagar boleto, tem que pagar as contas, tem que fazer algo da sua vida, tem que ser um cidadão relevante, tem que ter uma vida pública. Enfim, o trabalho edifica o homem. Tem várias coisas que dizem que a gente tem que fazer para trabalhar. Só que essa geração é uma geração hedonista, é uma geração instável e hedonista. Não para no mesmo trabalho, não fica no mesmo emprego, porque quer prazer, quer estar realizada já na sua juventude. A realização profissional já tem que vir com 20 anos. Tem gente que vai alcançar o ápice da carreira com 40, 50. Não, a juventude ela quer alcançar, essa geração mais recente, alcançar com 20 anos o ápice da carreira. Em um ano de empresa já quer ser o diretor da empresa, já quer ser o CEO. Sem falar da remuneração. Cortou aqui, amiguinho, repete. Ah, tá. Não, você fala da remuneração, né? Eu não ouvi. É isso. Você fala da remuneração. Então. Ninguém quer um salário mínimo hoje em dia. E isso é um pouco reflexo do que? De um contato do que as redes sociais nos apresentam, de pessoas vendendo, né, os coaches financeiros, coaches de sucesso, vendendo coisas que a gente sabe que não são verdades, vendendo dentro do próprio homem respostas e soluções para a vida, buscando mostrar que o homem é capaz de, né, ser autossuficiente e tudo mais. E aí essas pessoas buscam nessa satisfação do hedonismo, que nem sabem que são hedonistas, nem sabem o que é isso. Porque pra que estudar? Pra que eu vou atrás de conhecimento? Não, eu só quero fazer. Vão atrás dessas coisas para se satisfazer, sendo que a satisfação não estão nessas coisas. Então essa geração... e a gente fala essa geração não com desprezo como se fosse algo distante, porque tem muitas pessoas da nossa idade que se enquadram nisso. Pessoas aí na média dos 30 anos que ainda, por exemplo, vão morar com os pais, não porque não tem a oportunidade de sair de casa, porque não querem, né? Pessoas que não conseguiram se estabelecer num relacionamento. Por quê? Às vezes por causa disso também. Buscam no relacionamento um prazer ao qual o relacionamento não dá para elas. E aí entra um monte de outros detalhes, assuntos até importantes e relevantes da gente trazer num determinado momento, mas que são extremamente complexos pra gente conversar. E esse tem sido um dos grandes desafios da igreja. Isso tem gerado diversas doenças mentais, psicossomáticas, sociais. Nunca houve tanta ansiedade, depressão, fobia social. E essas coisas acontecem ao reflexo disso que a gente vive, o reflexo da internet. A gente tem que saber olhar para a Bíblia e saber gerenciar todas esses desafios, né? Sim, essa questão do temer, do querer a carreira, do trabalho, nesses exemplos que a gente deu do trabalho. Demonstra esse medo do desafio, esse medo de ousar, esse medo de se desafiar num contexto em que não se dá prazer, né? Não há um prazer intenso, mas ao mesmo tempo é um contexto desafiador, é um contexto que vai me permitir me crescer, me desenvolver, aprimorar, o medo de fazer algo que não se dá prazer é maior, o medo de se desafiar é muito grande. E aí essa geração contemporânea ela vai cada vez mais se isolando em si mesmo, se isolando nas suas próprias vontades, seus próprios prazeres, vivendo com seus pais, como você bem mesmo trouxe aí o exemplo, vai vivendo com seus pais porque é mais cômodo, né? Você não tem gastos. Esse é outro dado que já existe, né? O número de compras de imóveis tem reduzido na faixa etária também de 18 a 25 anos. As pessoas têm comprado menos imóvel. É lógico
É caro comprar um imóvel. Você vai pagar 30 anos no financiamento. Porque daí você ouve um coach financeiro, como meu amiguinho bem falou, nada contra os coaches financeiros. Né? Tem muito. Dá para aprender muita coisa com o pessoal aí que fala de finanças na internet. Mas aí vem o pessoal das finanças e fala que não vale a pena você se colocar no financiamento de 30 ou 35 anos. Que vale mais a pena você comprar seu imóvel à vista. Para você juntar o dinheiro para comprar imóvel à vista, vai ficar anos da sua vida guardando esse dinheiro. E aí, como é uma juventude hedonista, você não vai guardar todo esse dinheiro, porque você quer também desfrutar do prazer. Você precisa, não, guardar dinheiro não é prazeroso, então você ao mesmo tempo tem que desfrutar do prazer. E aí você vai ficando na casa do seu pai e da sua mãe, dependendo dos recursos deles, da casa deles, e enquanto isso, essa juventude, essa nova geração vai vivendo novas experiências. Então vai viajando para a Europa, para os Estados Unidos, conhece o mundo, conhece o seu país, passeia em um monte de lugar, mas não consegue dar o up na sua vida, não consegue dar a maturidade que a sua vida precisava dar, porque não vive experiências que precisavam ser vividas nessa faixa etária. E aí vai acontecendo uma série de problemas. Como a amiga bem falou, não estamos falando só, isso aí é coisa só de crítica de velho sobre a nova geração. Isso é o que acontece, foi aumentando. A grande questão é que a cada geração que passa vai aumentando cada vez mais. Isso. Porque o sempre mundo existia uma ou outra pessoa, né? Exato. Agora vai crescendo, cada vez mais está se tornando uma característica realmente geral. E isso é o preocupante. Esse é o preocupante. Não deveria ser o geral, deveria ser a exceção. Mas está sendo o geral. Bom, realmente. Realmente, e infelizmente, significa que a gente tem a solução para isso? Claro que não. A sociedade tem desafios, né? A igreja lida com esses desafios sociais em cada geração. Veja, estamos num momento, por exemplo, nós hoje vivemos num momento onde não houve uma grande guerra na nossa tempo de vida. Estamos tendo algumas guerras agora estourando, né? E isso tem movimentado o mundo. Isso mexe com o mundo. Quem sabe estoura uma nova grande guerra, isso muda a nossa sociedade. O que a gente vive hoje é o que a gente chama de pós-pandemia. A pandemia ajudou também bastante da geração aí. As pessoas de 2019 até agora, 2024, que deveriam talvez ter feito essa migração, sair de casa, pegar mais responsabilidade, a pandemia parou. Então, são situações sociais, ninguém controla essas coisas. Talvez a gente pudesse até fazer um estudo e traçar um culpado, mas situações sociais elas acontecem. Qual que é a nossa função como igreja, né, amiguinho, como teólogos? A gente olha para a sociedade, a gente olha para a Bíblia e a gente vai fazendo essas leituras. Então, de forma alguma a gente está querendo desmerecer alguém aqui. Graças a Deus, eu e meu amiguinho somos pessoas que conseguimos estudar no período certo, saímos de casa no período certo e temos nossas famílias constituídas. Deus tem sido bom para com a gente, né, nessa questão de estruturação familiar, e a gente entende que também são muitos desafios. Tem pessoas que têm esse desejo, mas que por algum motivo ainda não conseguiram realizar isso. Então, vejam a nossa leitura aqui como preocupação para com a sociedade, para preocupação e não realmente um preconceito para com aqueles que não fizeram essa migração ou terão dificuldade de fazer essa migração. Trabalhamos na igreja como liderança, trabalhamos na igreja, principalmente um amiguinho aí que é líder da juventude dele, e é uma preocupação para com os adolescentes, para com os jovens. A gente faz isso sempre com esse olhar de amor e carinho, porque a gente deseja que todos consigam vivenciar esse processo que a gente acredita que seja o processo, né, estipulado e desejado aí por Deus. Meu amiguinho, com tudo isso, vamos para a Bíblia? Vamos pegar alguns exemplos. Começar pelo... E o legal, isso aí. o legal de pegar a Bíblia não é pegar princípios abstratos, não. Vamos pegar pessoas reais, são pessoas que foram jovens. E a Bíblia, pessoas... então? E a Bíblia a gente tem aí quantos anos? O quê? Uns 5.000 anos de Bíblia? Né? Lá de... tem, né? Sei lá. 5.000 anos. Moisés lá, os primeiros... Mais ou menos, bastante. Então assim, veja, não estamos falando de pessoas que viveram tudo na mesma época. Jovens de épocas diferentes, viveram situações
E essas situações podem ser aplicadas hoje. E a gente começa com um dos primeiros lá. Josézinho. Isso aí. Lá em Gênesis, a partir do capítulo 37 até o final de Gênesis, tem a história de José. José é um personagem bem conhecido aí do pessoal. Talvez é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia aí. Tem até a animação aí, junto com aquela do Moisés. Tem a animação também do José, né? O José, o rei do Egito. Maravilhosa. José, o rei do Egito. Muito boa. É. Então tem ali a animaçãozinha. Não era nem rei, mais. mas tudo bem. Vice-governador, né? Só. É um posto de autoridade, mas não chegava realmente a ser a autoridade superior ali do Egito. Mas o José, é muito interessante a história do José. Ele é um jovem, eu costumo falar que quando eu falo de José na igreja, ele é um jovem chato. Porque o cara, ele tem os sonhos, e ele, em vez de guardar para si, porque são sonhos incômodos, são sonhos que exaltam a figura dele e humilha de todo mundo que está em volta dele. Humilha os irmãos, humilha o pai, humilha a mãe. Então, o cara recebeu um sonho. Ao invés de guardar o sonho para ele, ele é chato. Então, ele fica falando os sonhos dele para todo mundo. Sabe? E isso vai incomodando, né? Porque as pessoas, José é um dos filhos caçulas, ele tem um sonho que ele está lá, né, colocado como um posto de autoridade, e nós estamos nos prostrando diante dele. Que isso? Até o pai dele mora aqui. Meu filho, eu sou teu pai, você acha que eu vou me prostrar diante de você? O José é um cara chato. O José, ele fica pentelhando seus irmãos, pentelhando seus pais com esses sonhos. Mas, apesar de todo esse desafio, José é um jovem, adolescente jovem, que confia totalmente em Deus. Por conta dessa chatice dele, por conta desses sonhos que ele tem, ele vai sofrer uma série de reveses, uma série de dificuldades na sua vida, vai ser vendido pelos seus próprios irmãos, vai ser comprado como escravo por um bom homem. No entanto, na casa desse homem, ele vai acabar sendo acusado pela esposa desse homem de adultério, então vai ser vítima de uma calúnia, de uma difamação, vai ser preso. Lá na prisão, novamente, ele consegue um posto de maior excelência, né? Consegue virar ali uma autoridade na prisão, e aí sim, sendo essa autoridade, sendo esse auxiliar do carcereiro, ele começa a encontrar mais espaço para chegar até o faraó e em um dado momento se tornar o vice-governador do Egito. Mas nesse intervalo todo, José foi vítima de algumas situações difíceis que você tem que ter coragem e confiança para enfrentar, que não geram prazer nenhum. São questões que fugiram até ao controle dele. Ser vendido pelos irmãos. Cara, é uma insanidade. Quem imaginaria um troço desse? Ser acusado, né, de forma difamatória. São questões que a gente não fica esperando, que não são situações que a gente almeja, a gente sonha, nossa, eu quero viver essa experiência na minha vida. Mas aconteceu, e José não fugiu, José não se acovardou, José não foi embora, jogou tudo pro ar e falou, largo esse Deus, largo tudo e vou seguir minha vida. Já que eu tô aqui na prisão, então, que se exploda tudo e não quero mais. O cara permaneceu confiando em Deus. O cara permaneceu confiando que tinha um negócio ali, Deus tinha um negócio pra ele. Ele não sabia talvez o que era, mas eu... O José é um personagem que eu geralmente falo que ele é o personagem do apesar de. Ele se mantém fiel a Deus, apesar de ter sido vendido pelos irmãos. Ele se mantém fiel a Deus, apesar de ter sido difamado. Ele se mantém fiel a Deus, apesar de se tornar alguém influente e poderoso na sua sociedade. Tudo o que acontece com José são coisas que eu já vi acontecendo na vida de alguém e a pessoa abandonou a igreja por causa disso. Porque me traíram, nananana, tô abrindo mão da igreja. Beleza. Não, porque eu consegui aquele cargo na empresa que eu queria e hoje eu sou mais do que suficiente, né? Hoje eu tenho dinheiro, tenho estabilidade financeira, tenho segurança, não preciso de Deus. E larga a igreja. Então a gente tem em José exemplo de que apesar das situações da terra, sejam boas ou sejam ruins, ele se mantém fiel a Deus. E eu acho muito legal a gente observar que José é ali pré-Israel, gente. Não havia lei, não havia estruturação, não havia as revelações a Moisés. Havia as promessas de Abraão,
de Isaac e de Jacó. As conversas que esses 3 patriarcas tiveram ali com Deus. E isso era tudo que José tinha. A José foi ensinado princípios éticos, morais. Não foram ensinados rituais religiosos. Não foi dado mandamento nenhum. Não foi dado ordenança de misericórdia nenhuma. Mas José é um cara que se priva de prazeres humanos, às vezes, parece, para ser alguém que realiza a vontade de Deus. E ele fala para os irmãos, eu gosto dessa fala dele, né? Vocês me fizeram mal. Ponto. Ele não diminui o mal que os irmãos fizeram. Ele não fala assim, gente, o que vocês fizeram não foi nada, não, fiquem tranquilos. Não, ele fala, vocês me fizeram mal, mas o Senhor transformou esse mal em bênção. Ele é um cara muito consciente do mal que foi feito para ele e como Deus, dentro da sua misericórdia, transforma esse mal e realiza o bem dele, e usa ele, oportuniza isso como ferramenta de bênção na vida da família. Cara, isso é um personagem incrível. E é um personagem início de Bíblia. Por isso que a história de José é a história que maior história ali de Gênesis, né? Ele mostra como viver uma vida de cristão sem sequer existir Israel, Messias, povo escolhido. O que é isso? Não existe. Ainda havia de se formar. Então eu gosto que ver a história dele e pensar que, cara, hoje a gente tem tanta ferramenta, a gente tem a revelação, a gente tem Jesus, a gente tem o relacionamento do Espírito Santo, e a gente passa por coisas muito parecidas, seja no ambiente de trabalho, que seja ali alguém que passa a perna na gente para crescer mais do que a gente, que se utiliza de mentiras para deixar a gente de lado e querer ficar num lugar maior, ou dentro de uma atividade em conjunto, de uma equipe, a pessoa pega a vanglória somente para ela crescer, ou diante de uma derrota dessa equipe, a pessoa coloca a culpa foi do fulano, não fui eu. E se protege para poder crescer, e aí a gente vai sendo deixado de lado. Dentro da própria igreja, isso infelizmente muitas vezes acontece. E isso machuca as pessoas, e a gente vê pessoas fugindo disso. E José, desde muito jovem, se manteve idôneo, seria a palavra correta? Se manteve fiel, creio eu, talvez. Exato. E o que ele tinha quando jovenzinho? Ele tinha as histórias do pai, ele tinha as histórias da mãe, e era isso. Eu gosto de observar esses detalhes aí dentro da revelação progressiva de Deus. Cara, José não tinha nada de conhecimento para se manter tão fiel como ele se manteve, mas ele se manteve. O José, talvez alguns se perguntem, né, mas quantos anos tinha José? Nós não sabemos quantos anos ele tinha. O texto apenas mostra que ele era jovem por conta dessa dependência que ele tinha ainda do seu pai. Até que os irmãos iam trabalhar no campo e ele permanecia na casa do pai. Ele não ia trabalhar junto, né? Então realmente ele estava ali ouvindo seu pai, estava ali ouvindo as histórias, ouvindo quem é Deus, e ele creu nisso, e diante de toda a sua história, ele continuou crendo. Onde que isso se aplicaria para esta geração, né? É justamente na questão do hedonismo. Não faz sentido para o José. Foi alguém que não, com certeza ele não estava desfrutando com prazer todo o trajeto até o Egito como escravo. Tenho certeza que não foi algo prazeroso que ele fez, falou, nossa, que realização aqui para minha vida. Bem como não deve ter sido também uma realização para ele ser difamado e ser levado para uma prisão. Mas ele pegou o desafio ali, falou, já que é esse o desafio, bora. Vem aqui, vamos dar um jeito. A gente dá um jeito no desafio, a gente não baixa a cabeça. E ele dá o jeito. Deus ajuda ele ali a dar esse jeito, né? Outro personagem, amiguinho, que nós temos, e aí avançando um pouco mais, indo já para os livros históricos, esse parece ser mais novo até do que José. É o Samuel. E ele parece ser mais novo porque diz ali o
o texto que, se eu não me engano, o próprio texto diz, eu confesso que eu não fui na fonte do texto, mas o próprio texto dá uma faixa etária ali pra ele, né? Uma faixa etária ali de adolescente, pré-adolescente. E, se eu não me engano, tem menção a uma idade. Ele era tipo coroinha ainda ali, né? Ele, Sim. no templo, ele limpava. Ele era um auxiliar ali, não era ninguém ainda. E o Samuel, ele foi dedicado ao Senhor desde o seu ventre, né? A Ana, a mãe dele, já havia dedicado ele integralmente ao Senhor. Então ele vivia no templo, vivia ali dentro do templo mesmo. Ele abria o templo e fechava o templo e dormia lá dentro. Não o templo, porque o templo não existe ainda, né? Mas o espaço de culto. Ele dormia dentro do espaço de culto do povo de Israel. E era responsável por cuidar de tudo aquilo. E tem a famosa história, né? De Deus chamando Samuel. Tem uma história bem conhecida. 3 vezes Deus chama Samuel, Samuel. Primeira vez ele vai achando que é Eli. Ele fala que não era ele é o sacerdote, ele é o sumo sacerdote desse espaço de culto. Segunda vez ele volta para a cama. Segunda vez eu chamo Samuel, Samuel. Ele vai até Eli, ele fala que não é ele. Né? E aí vem a terceira vez, aí ele fala: tem coisa acontecendo aí. Né? Samuel não é esquizofrênico, tem alguma coisa acontecendo. E aí ele orienta: ó, próxima vez que você ouvir esse chamado, responda, né? Fala, Senhor, teu servo ouve. E aí sim, Samuel ouve de novo esse chamado, responde dessa forma, e Deus, com 12 anos, Samuel tendo 12 anos, Deus transmite a palavra dele, revela a palavra dele ao Samuel. Palavra, inclusive, contra Eli, o sumo sacerdote, e os filhos dele. O que mais me chama a atenção é justamente alguém ser chamado, ouvir a voz de Deus, numa idade tão jovem e responder positivamente a esse chamado. Com uma palavra tão difícil, contra o sacerdote. Sim, e responde sim para esse chamado. Porque ele vai responder sim, diante da palavra de Deus ele vai falar, ele vai fazer o que Deus mandou ele fazer. Quando a gente olha essa geração que tem medo do desafio, e aí olhamos para um Samuel que com seus, 12 anos, disse sim para esse desafio tão complexo, tão difícil, é motivo para a gente ficar temeroso, olhar para nós ficarmos, sentirmos covardes, sentirmos Zé ninguém diante dessa realidade. Pois é, o Samuel, cara, é muito doido. A gente falou bastante do Samuel no nosso cast de profetas, mas eu acho que de todos os que a gente tem aqui na nossa listagem, ele é o mais novo, o chamado mais novo. Que ele era realmente um piazote, não estava preparado nem para a sociedade ainda. Eu acho isso muito interessante, né? A gente brinca de vez em quando assim, cara, se Deus vai usar até uma pedra, então por que Deus não vai usar ali, né, uma criança? Que era isso, ele era uma criança. Mas ele recebeu uma mensagem, ele tinha uma missão muito específica, e Deus chamou ele para essa missão muito específica. A gente estava num treinamento de liderança ontem, e o pastor comentou assim: quem sabe quem vai ser o próximo pastor aqui da igreja? Irmão, pode ser o teu filho. Teu filho que tá no teu colo aí, bebê, você não sabe. Quem sabe teu filho é o próximo pastor sênior da nossa igreja? Aí o pessoal começou a se olhar de um lado pro outro assim: não, meu filho, meu Deus. A gente nunca sabe, né? Então, Samuel é usado desde pequenininho com mensagens difíceis. Ele tem esse perfil profético. A gente sabe que o perfil profético, já falamos sobre isso, não é um perfil fácil. E é muito legal que ele reage. Eu acho interessante como ele percebe nele a necessidade de agir, sendo que a palavra ia ser contra o próprio Eli. A Bíblia dá umas invertidas interessantes em como as coisas funcionam. O que eu gosto também da história de Samuel é esse ouvir né? Ouvir ouvida. A gente não tá acostumado a ouvir a voz de Deus. Hoje em dia eu falaria pra você, leia a sua Bíblia e esteja atento ao falar de Deus na Bíblia. Mas quem sabe Deus pode te chamar aí, independente da tua idade. Eu sou de uma linha mais dessa que você falou, do ler a Bíblia, mas eu me surpreende o desafio que é, não que Deus não possa chamar, Deus decide como ele vai falar com a gente, mas creio que a regra geral hoje é a Bíblia, né? O resto é milagre, Deus pode falar, né, com a gente por milagres, né?
Mas o próprio ler a Bíblia, né? Quantos jovens leem a Bíblia dispostos a ouvir a voz de Deus ali? Ouvir Deus chamando e dizer sim a esse chamado. Eu já acompanhei muitos jovens que sabiam dos seus erros, sabiam o que estavam fazendo de errado, porque ouviram Deus falando na Bíblia e optaram por não dizer sim. Optaram por permanecer no seu erro. E essa realmente é a tendência da maioria dos jovens, né? Justamente por causa dessa questão do medo, do desafio que nós falamos aqui, do hedonismo. Então Deus fala, mas nós não respondemos sim. A gente prefere fugir, a gente prefere encontrar outro mecanismo, prefere falar, não, acho que não é o tempo de eu responder sim. Mas como não é o tempo? Quem define os tempos e os espaços do chamado somos nós. Será que Deus tem que ter um tempo específico para Ele nos exortar? Enfim, e até que ponto é da nossa autonomia decidir se é o tempo ou não é o tempo de fazer essas coisas? Então Samuel ele dá uma grande lição para nós. Com 12 anos, ele chama a atenção de um sacerdote. Com 12 anos, ele recebe uma missão que talvez ninguém imaginaria que uma criança de 12 anos, um jovem, adolescente de 12 anos teria. Mas ele recebeu. Porque assim Deus quis. Essa é a grande lição de juventude aqui. Não existe uma idade específica que seja a idade ideal para eu ser chamado por Deus para realizar algo que vai fugir ali à minha zona de conforto. Eu posso ser chamado com 12 anos. E se Deus chamou, Ele vai capacitar, Ele vai dar graça, e meu papel só é obedecer confiando nele. Claro, a gente sabe que socialmente é muito diferente uma criança de 12 anos naquela época, uma criança de 12 anos hoje em dia. Expectativa de vida, modo da sociedade, uma criança de 12 anos na época já tinha muito mais responsabilidade do que a gente tem hoje. Mas efetivamente, cara, Samuel estava falando com a maior autoridade da sociedade judaica. É, sim, como se alguém aí, de 20 anos hoje, fosse dar de dedo na cara do presidente da república ou de um juiz aí do FCTS, coisas assim. Tipo, o Eli era o cara ali. E o Samuel era só o Samuel. Então, com as devidas proporções, não vamos entender, cara. Ele não era ninguém para fazer o que ele fez, e ele fez por um chamado de Deus. Então, quando Deus chama, a gente tem que correr atrás aí de realizar essas missões, independente da situação, com muito respeito, com muita honra, da forma correta. Porque uma coisa que a juventude faz, às vezes, é a coisa certa da forma errada. Exatamente por ser muito jovem e não saber fazer as coisas da forma correta. Então também acontece muito isso. E aí, na bênção de Deus, Samuel fez corretamente. Amiguinho, adiantando um pouco mais a nossa história, um pouco depois de Samuel, não tanto depois assim, a gente tem o terceiro rei de Israel, Davizinho. Dinho. Não tem nada, foi um grande homem do Senhor, mas que tem o seu chamado também muito cedo. Ele é ungido rei de Israel ainda morando com seu pai, né? Ele é o caçula aí também esqueci o nome do pai dele, mas é o caçula do seu pai, e ele o pessoal geralmente associa Davi com esse jovenzinho fraquinho, pequeno e tal. Na verdade, a característica peculiar de Davi é que ele era ruivo e com sardas, né? Não necessariamente. Eu não me recordo de tamanho ser uma das características de Davi. Eu lembro muito do ruivo e com sardas. Essa característica que é peculiar, ainda mais naquele contexto ali. Você ter um árabe, imagine um árabe ruivo e com sardas, não é algo muito comum. Davi era essa característica que eu destacava, fisicamente. Mas ele enfrentou leões, enfrentou ursos. Então, assim, fraquinho ele não era. O Piá enfrentou bicho grande ali com as suas ovelhas, pastoreando as suas ovelhas. Mas, de fato, é jovem. Teve um conflito ali com os filisteus. Para mim, é a prova de que ele era jovem. Todos os irmãos dele foram, menos ele. Por quê? Porque ele não tem idade ainda para ir pra guerra. Ele ainda não tá nessa fase da sua vida. É jovem. Aí a gente já vai... A Bíblia não precisa dizer a idade. A forma como o homem está sendo tratado, o indivíduo está sendo tratado, já indica a idade que ele tem.
Então ele não vai para a guerra. Mas o que chama a atenção no Davi é que quando ele foi a pedido do seu pai para a guerra para ver como estavam os irmãos, né? Então o pai dele manda ele para saber como que estavam os irmãos, levar talvez ali algum alimento, algum suprimento para os irmãos. E aí ele vê que tá todo mundo escondido, né, no campo de batalha, todo mundo, em vez de estar acontecendo a batalha, tá todo mundo recuado. E aí ele fica ali se indagando o que tá acontecendo. Os filisteus mandaram um guerreiro ali, muito forte. Agora é um duelo, não é mais um conflito. É um duelo e alguém tem que enfrentar ele e ninguém tá com coragem de enfrentar. E eu acho legal que o texto ele descreve de tal forma que o Davi acha ridículo, que pra ele não faz sentido. Porque ele olha e fala: tá, vocês têm armadura e espada aí pra mim? Porque eu dou um jeito nisso. Como assim, cara? Você nem é da guerra. Mas pra ele era muito óbvio. Ué, tem que enfrentar o cara. O cara é inimigo do povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Vocês estão com medo? Eu vou, bora que eu vou. A confiança em Deus de Davi era algo tão natural dele, era algo tão intrínseco no seu coração e na sua mente, que não fazia sentido você ter medo de Golias. E ele foi, tentou vestir a armadura lá do Saul, não deu certo, e ele foi com a cara e com a coragem. Uma mão com o cajado, a outra mão com a funda, e ele foi e falou: eu vou lá, já enfrentei leão, já enfrentei urso, isso aí é só mais um homem forte que eu vou enfrentar, e Deus tá comigo, é o que importa. E aí o resto da história todo mundo conhece, né? Mas ali o Davi é uma história fantástica de como a mente ela é transformada, ela pode ser transformada de fato quando nós confiamos realmente em Deus. A nossa mente ela pode ser transformada a ponto de naturalmente a gente aceitar desafios que quem não tem a mente transformada não aceitaria. Muito bom. É difícil imaginar, sei lá, o que você faria nessa situação, meu amigo? Ser ungido assim, com outro rei já no governo. Você é ungido, mas você ainda tem que ficar meio quieto. Aí tá tendo uma guerra, você vai lá, faz a tua parte, por um instinto do Senhor. E o rei olhando. Ele tinha tudo pra olhar também pro rei e falar assim: já fui ungido, vaza daí, né? Mas nesse ponto, de tudo que Davi errou, nesse ponto ele foi bem. Não vou tocar no ungido do Senhor. E ele era jovem ainda. A maior parte das conquistas de guerra de Davi vieram como jovem. Eu acho que a maior parte dos acertos de Davi vieram como jovem. Davi começa a errar conforme ele vai ficando mais velho. Ali, Maturidade criação não fez dos filhos e tudo mais. Oi? Maturidade não fez tão bem pro Davi. Não bateu, acho que Davi ficou na quinta série. E aí quando precisou de ações um pouco fora da quinta série, ele não conseguiu. Tadinho. Pois é. Mas é muito interessante olhar nesse aspecto, porque a maior parte dos erros que a gente vê falando sobre Davi são erros provindos da idade mais madura dele. Na juventude, havia nele um ímpeto mais forte de servir ao Senhor. O que levou ele a fazer muitas coisas nítidas de juventude, né? Comer o pão lá da propiciação não era dele. Um impulso da juventude, quem sabe? Ele, uma pessoa mais velha não teria essa coragem de... essa coisa de como eles invadiram Jerusalém, todas essas guerras, o rolê dos prepúcios lá, que ele foi cortar os sacos dos caras. Isso são coisas do jovem, nesse ímpeto jovem dele. Aí depois, quando ele ficou mais velho, ficou em casa, foi lá e fez besteira. Mas Davi efetivamente é um cara muito interessante. E ele é esse bom exemplo, né? Cara, ninguém mexe com meu Deus. Eu gosto muito disso. Ninguém mexe com meu Deus. Quer falar de Israel? Quer fazer tal coisa? Tudo bem, você tá falando contra o Deus Altíssimo. Não vai falar contra ele. Não, né? Fui ungido por ele. Não é por uma questão de quem eu sou. É o Deus Altíssimo. Então eu gosto de olhar nesses personagens e perceber neles essa dependência de Deus, né? José falou: olha, Deus transformou o mal de vocês em algo bom. Jogou para Deus a responsabilidade. Samuel
ouviu a voz de Deus, só fez porque foi chamado. Davi, ó, eu vou no nome do Deus Altíssimo, né? Então, marcas de uma boa juventude, meu amigo, são juventudes que vivem olhando para Deus. Sim. Né? Não pro homem, mas para Deus. Exatamente. Porque Deus pode transformar mentalidades, corações, mudar jeitos de pensar, conforme esses 3 personagens viveram. Ninguém tem que ser vítima do seu contexto, ninguém precisa ser vítima do seu tempo. Não há esse determinismo. As escrituras mostram que é possível a gente caminhar de forma contrária àquilo que o sistema do mundo tem apresentado aí para todas as faixas etárias, aí não é só com juventude, para todas as faixas etárias. Temos também, meu amiguinho, uma personagem que o pessoal às vezes passa batido, mas é uma jovem sensacional, é a serva do Naamã. A história lá de Reis, a história de Naamã, o leproso. Naamã, ele vai levar uma menina, né, como escrava, uma menina de Israel. Ele é um general sírio, né? E ele leva essa menina israelita como escrava. Aí você pensa, a menina é escrava, foi afastada da sua casa, da sua família, da sua terra, e você pensa, né, essa menina vai querer o mal do seu senhor. Não vai tratá-lo tão bem, ou vai ser indiferente a ele, mesmo que talvez não trate mal, ela será indiferente ao seu senhor. No entanto, quando Naamã desenvolve a lepra, ao invés dessa menina ser indiferente, ou achar algum meio de prejudicar o seu senhor, não. Ela, mesmo sendo uma escrava, olha para a mãe e fala, olha, meu senhor, tem um profeta lá na minha terra, esse profeta ele pode te ajudar, porque ele é um servo de Deus, e Deus vai poder curar o senhor. Cara, para mim é o maior exemplo de evangelização. A gente tem tanto medo de falar de Deus com as pessoas, a gente tem tanto medo, o jovem tem muito medo de falar de Deus. É um receio de falar, o que vão pensar, né? Nossa, vão ver que eu sou cristão, vão achar que eu sou o quê? Mas no mundo de hoje, né, que ser cristão muitas vezes é associado com ideologias políticos, sociais, né? Nossa, vão achar que eu já sou um cara com ideologias, assim, conservadores, muito conservadoras, e aí, como que vai ser? Vou ser isolado do meu grupo de amigos, vou ser isolado da minha turma. Cara, essa menina não teve medo de nada, não. Ela chegou porque é natural. É natural. Deveria ser natural para todo cristão, na verdade. Todo mundo que crê em Deus deveria ser natural falar desse Deus. E essa menina falou e Naamã ouviu, Naamã vai até lá e Naamã se converte nesse processo todo, porque ele realmente crê no Deus que foi apresentado a ele ali por Eliseu. Eu acho que convicção define, né? Ela tinha convicção que independente da situação, novamente, independente da situação que ela se encontrava, né, escrava aí, serva em outro país, ela tinha a convicção de que o Deus dela era maior. O que é importante para a época. Na época, se você... tinha muito essa coisa do territorialismo do Deus Israel seria efetivo só em Israel. Né? Deus tentava mostrar para o povo que não era assim com ele, que ele era um Deus maior, só que não era todo mundo que percebia. Então o fato dela ter sido levada como escrava e tudo mais, poderia gerar ali uma sensação nela de abandono, né? Alguma coisa assim. Uma superstição. Mas não, cara, ela vai lá e fala. Eu acho legal esses personagens menores. Ela não é uma grande personagem bíblica, mas ela demonstra essa importância do testemunho nas pequenas situações. A gente, como cristão, todo momento a gente pode ser testemunha. Com uma fala, com uma ação. Não sei. Vou inventar aqui, mas eu imagino que ela fosse uma boa serva. Entende? Se ela fosse uma serva ruim, eu duvido que ele ouviria ela. Mas talvez ela fosse uma boa serva. Obediente, fizesse tudo direitinho. Foi lá e falou, olha, meu senhor, na minha terra tem um Deus. E ele pensou, bem, tem por que duvidar dela, vou lá tentar. Sabe, tô supondo aqui. O que levaria ele a acreditar nessa mulher? Essa menina? Talvez um testemunho. Talvez. Mas, cara, isso é muito legal. Não é só os personagens grandes. Os personagens pequenos da Bíblia também mostram essas relevâncias. É bom a gente olhar os detalhes da Bíblia. Então, às vezes, você está no seu ambiente de trabalho
você ter ali a oportunidade de, na moral, falar assim, olha, você tá aí com essa situação, sei lá, dor de ouvido, dor de cabeça, sou cristão, posso orar? Às vezes Deus cura, às vezes Deus não cura, isso não muda quem Ele é, mas eu posso orar. A gente no meio pentecostal, informação para um amiguinho que não é pentecostal, a gente fala assim, cara, não adianta você ter vergonha de orar, no sentido de que, e se ele não for curado? Aí o problema é de Deus. É no nome dele que você tá fazendo. Não carregue pra você a vergonha de uma não cura. No sentido do que a obra não é tua. Você faz o papel da testemunha. Da mesma forma que se Deus curar, não é uma vanglória sua por ter sido ferramenta de oração, mas é uma vanglória de Deus, que Ele é Altíssimo. Então, a gente tem que dar mais a cara a tapa para realizar a ação de Deus. Os milagres, eles são consequência da fé. A Bíblia fala isso, que o Espírito vai confirmar através dos milagres a pregação. Se você já vive um testemunho bom, e esse é um ponto, não tem por que você não oferecer uma palavra de oração em qualquer situação. Agora, se você não vive um bom testemunho, se você é crente 007, que ninguém sabe que você é crente, aí, velho, aí não adianta, você nem tá vivendo o cristianismo da forma correta. Mas se você já tá vivendo ali, as pessoas sabem que você é cristão, você tem uma boa, índole e tudo mais, as pessoas acreditam em você, você vai lá, você vai orar, e se Deus quiser, Ele vai curar. E aí você vai ser uma testemunha muito show. Essa menina mostra isso pra gente. Não tem por que a gente se envergonhar do nosso Senhor. E é mulher. Uma época que a mulher tinha que ficar quieta. Então, não tem por que a gente não falar. Falando em mulher, meu amiguinho, a próxima pessoa da nossa lista é a referência. Exatamente. É a nossa Maria. Uma mulher aí, adolescente, talvez aí no início do seu ciclo menstrual, começando o seu período de ciclo menstrual, solteira, prometida em casamento, mas ainda solteira, e que recebe a visita de um anjo falando para ela que você vai ser mãe do Filho de Deus, você vai carregar ele no seu ventre. Mas eu não sou casado ainda, é a ideia, você não é casado. Que bom que você tá entendendo. Porque você vai conceber de forma miraculosa. Maria, eu acho que de todos esses personagens aqui, é a que mais se colocou num posto de humilhação. Porque socialmente falando, a mulher já não é a mais, não vou dizer conceituada, que acho que não é uma questão de conceito. Mas em relação ao homem, ela não tem o mesmo espaço na sociedade de autonomia e independência. Então, nós já estamos falando de uma mulher, além de mulher, uma mulher nova, ou seja, menos experiência de vida, e que engravidaria solteira. Isso aí poderia dar pena de morte para ela, se José assim desejasse. Então José precisava acreditar na palavra dela também, e na palavra de Deus, que Deus vai falar com José também. Mas o que mais me chama a atenção do texto é que Maria, apesar de temer, parece que ela não ficou pensando se vai me dar um tempo para pensar, porque é difícil, não. Ela falou, faça-se com a tua serva aquilo que o Senhor desejar. Eis aqui a tua serva, faça-se o que o Senhor desejar. E diz o texto que ela se alegrou. Após o temor, ela se alegrou com aquilo que Deus estava dando como desafio para ela. Tanto é que o cântico, o famoso cântico de Maria, o Magnificat, ele começa justamente com minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus. Ela, de fato, se alegrou. Teve um primeiro contato que gera aquele temor, é lógico. Mulher, jovem, solteira, engravidando. O que vai acontecer com José? José vai me querer? José vai me abandonar? Como que a sociedade vai me ver? Então tem esse primeiro contato aí que é mais drástico, mas depois ela se alegra a Deus, porque Deus chamou. Foi Deus que me deu essa missão. É o Filho de Deus que eu estou carregando. E isso para ela era honra maior. Ela não teve medo de enfrentar a vergonha da sociedade. Que muito se relaciona com a serva de Naamã. Ela não teve medo, ela teve convicção do chamado de Deus, não temeu, confiou e foi.
deu a cara a tapa. Ah, mas é que o anjo apareceu. É fácil você ter convicção na palavra do Senhor quando o anjo aparece. Gente, um tapa na cara de cada um. A revelação já tá aí, a Bíblia já tá aí, o chamado geral já tá aí. É só ir e fazer. Deus não vai ficar abrindo o céu mandando anjinho pra te chamar, pra você levantar a bunda da cadeira e começar a dar testemunho. Situações diferentes, era outra época, ela tinha uma missão muito específica e, na moral, eu acho que ninguém quer essa missão. Ninguém Não. quer ser mãe do Filho de Deus, que vai ser crucificado, humilhado, cuspido, batido. Era dela. Era só ela que aguentaria isso, né? E é por isso que ganha os méritos que ganha. Então, quer que um anjo apareça e te chame, se prepara para ter uma missão tão grande quanto. Agora, só para ser crente normal, gente, vamos lá. Vamos fazer, não importa a idade, né? Então, acho maravilhosa a história de Maria. Apesar de Maria não ter tantos momentos, né, ela tá ali presente na vida de Jesus, até a cruz e tudo mais, mas a gente não tem muito mais dessa personalidade. A série The Chosen mostra muito de uma Maria presente ali na vida dos discípulos, até fazendo uma função de mãe do grupo. Eu acho interessante pensar nisso, nessa possibilidade, mas a gente não tem muito dela aí, também não tem muito do José, porque o foco não é neles, o foco é em Jesus. Mas eles realizaram ali o que eles precisavam realizar. Eu acho isso importante. A alegria diante de algo que quebra todas as barreiras da sociedade, diante de um medo muito estranho. E é muito bom essa alegria que veio nela, que com certeza é uma alegria que proveio do Senhor, né? Então também a gente pensar nisso, que a nossa alegria não vai vir de uma... A sociedade iria destruir ela, né? A situação dela era complicada, social. Mas era um chamado do Senhor. Então, e a gente vê muito disso. No Brasil a gente não vê tanto porque a gente tem um país laico, mas a gente vê muito nisso de pessoas fora do país, né? Então, estava lendo um livro esses tempos sobre posicionamento de fé, e aí eram alguns testemunhos, e aí um cara que ele se converteu, foi excluído da família, foi mandado embora do trabalho. A vida do cara, assim, ó, virou uma caca, mas ele não podia abrir mão do que ele estava acreditando, que era o quê? Que era Deus. E aí era isso, ele estava tentando construir um novo ciclo de amizade, tentando arranjar um emprego lá na sociedade dele, que é meio que proibido ser cristão, mas ele estava dando um jeito, mas ele não iria abrir mão disso. Então a gente tem sociedades que é mais fácil viver o cristianismo, a nossa é uma delas. Então, obviamente, a gente vê pessoas mais acomodadas com esse cristianismo. Mas a gente ainda tem muitas pessoas que, diante de uma, talvez, perseguição, ainda dão a cara a tapa. E encontram alegria no Senhor, né? Maria é uma dessas. E, meu amiguinho, nosso tempo bate, a gente vai pro nosso último. Aí já entrando num período de cartas, veja, a gente foi lá de Gênesis. E estamos chegando aqui nas cartas. Em alguém que a gente tem informação do cidadão, mas ele não é um personagem aí principal, ele é um personagem secundário, que é o nosso Timóteo. E a minha câmera tá baladinha, ó. Começa a fazer luz, a minha câmera não sabe se ela pega a luz do ring light, se ela pega a luz da janela. Ah, maravilha. O Timóteo, ele é um personagem que faz parte das histórias de Paulo. Então a gente tem informações dele. Vai ficar fazendo baladinha. Muito pela carta de Timóteo, que Paulo escreve a Timóteo. Consegui. Mas a gente não tem efetivamente um livro falando da história de Timóteo, não é? Não é em nenhum momento sobre isso. O que a gente sabe é que ele aceita ali cuidar de uma das igrejas que Paulo planta. E Paulo na carta fala, olha, não deixa ninguém te diminuir porque você é jovem. Ele era líder de uma igreja. O desafio do Timóteo
em especial, talvez nem todos que estão ouvindo tenham vocação pastoral, mas para quem tem vocação pastoral, imagina só, Timóteo é talvez o mais novo da liderança da sua igreja, e ele é chamado para ser o pastor titular dessa igreja. Então você tem um monte de ancião ali que é muito mais velho que ele, que talvez estava junto ali quando a igreja foi plantada, e agora Timóteo é o pastor desse cara. Eu tenho vivido essa experiência, né, um pouco pastoral, né, não sou tão velho assim, apesar de estar falando de juventude, mas é curioso e é um processo realmente a gente aprender a pastorear quem é mais velho do que a gente, respeitando faixas etárias. Muita gente não tem essa coragem, né, porque é algo difícil. Novamente, como que isso se aplica à juventude? É um desafio, é algo que foge à zona de conforto, porque, gente, cuidar de gente que é mais velha que nós é saber que a gente vai ouvir várias vezes, com razão, isso aqui eu já tenho uma certa experiência, eu já sei, já vivi isso, já aconteceu, e você vai ter que olhar e falar, poxa, é verdade, essa pessoa, eu não posso dar respostas simples para essa pessoa, porque ela já passou, ela já ouviu as respostas simples, agora eu preciso analisar com mais calma o caso dela. Talvez eu não vou nem ter respostas por conta da minha falta de experiência e de vida. Talvez eu só vou orar, talvez eu vou ter que achar um texto bíblico, ler com ela esse texto e orar com ela e falar para que Deus dê a graça, dê o direcionamento, porque eu realmente não tenho o que dizer. Então é um desafio você cuidar daqueles que são mais velhos que você. E Timóteo está sendo oprimido pelos mais velhos da igreja que ele cuida. Paulo fala várias vezes, não tema os demais que estão aí à sua volta, não se acovarde. Continue pregando a palavra, continue sendo fiel, continue falando aquilo que Deus tem colocado realmente no seu coração. Mas é difícil, é muito difícil. Eu estou lidando com gente que tem anos de experiência. E aí vem uma palavra, eu emendo aqui uma palavra do João, né? Jovens, vocês são fortes. Vocês venceram o mundo, vocês são fortes. E aqui a nossa juventude não tem que se diminuir, né? E esse é um clamor que acho importante fazer, não tem que se diminuir diante das outras faixas etárias, diante da experiência das outras faixas etárias. Se Deus chamou para uma determinada missão, que é o caso aqui de Timóteo, abraça essa missão. Mas eu tenho pessoas, enfim, com respeito, com educação, deixa o Espírito Santo conduzir esse processo, mas não se acovarde por causa de um contexto de idade, de faixa etária, um contexto de espaço, de tempo, não se acovarde por causa disso. Se Deus chamou, apenas diga assim e vai. E vai, deixa o negócio acontecer. Sai da zona de conforto e descansa naquilo que Deus quer que aconteça dentro desse lugar onde Ele tem te colocado, dentro dessa missão que Ele tem te colocado. Muito bom, muito bom. Com tudo isso, gente, o que a gente quer dizer aqui com isso? Não deixe para depois. A vida eterna começa no agora. Não é quando você for mais velho que você vai dar atenção, ou quando você for mais velho que você vai pegar essa responsabilidade na igreja. Comece agora. Estude, leia sua Bíblia, pegue o teu ministério, se você é do louvor, se dedique horrores em praticar teu instrumento e em servir a Deus dessa forma. Se você é da área da educação, leia isso, vá atrás, aumente sua biblioteca. Se você tem um chamado pastoral com muita sabedoria, evite postergá-lo, mas construa corretamente. A gente sempre fala na faculdade, né? Quando chega alguém que tá entrando lá na faculdade, acabou de sair do ensino médio, já foi fazer teologia, a gente fala, legal, show, mas pensa numa segunda formação. A sociedade exige. Mas se você tem um chamado pro Senhor, cara, vai atrás. Vai atrás. Deus é fiel para aqueles que seguem o chamado dele, tem sido fiel com a gente, graças a Deus. Eu posso olhar pro passado, tava falando isso, eu não sei se eu comentei isso com a Carol aqui no cast quando ela tava aqui, ou se eu conversei com ela em outro momento de célula. Mas quando a gente olha pra trás e a gente pensa assim, 5 anos, sabe aquela pergunta, 5 anos no futuro, onde você vai estar daqui 5 anos? Às vezes eu não consigo ver, mas quando eu olho pra trás e vejo onde eu estava 5 anos atrás, eu vejo a mão de Deus em cada momento da minha vida, acreditando que eu tô seguindo o que Ele quer pra mim.
E Deus é fiel, gente. Ele vai cuidar. Ele cuidou desses jovens na Bíblia. Ele vai cuidar da gente. Então, né? Não seja o jovem estúpido. Eu sou a solução pro mundo. Não é, velho. Você é parte de uma engrenagem. Você é parte de um quebra-cabeça chamado Grande Missão do Senhor. Seja essa parte. Você não é o quadro. Você é uma parte dele. Né? Mas faça a sua parte. Porque a sua parte tem que ser feita. Né? E Deus dá esse privilégio pra gente fazer a nossa parte. Meu amiguinho, obrigado pela sua manhã. Eu finalizo aqui as minhas falas no nosso assunto. Você tem mais alguma coisa pra falar? Não, só nossa juventude que tá aí, né? Eu sei que é jovem, eu sei que é adolescente, nova geração, o conceito que você quiser usar aí. Não temos desafios que te cercam. Vá em frente, leia a Bíblia, ouça a voz de Deus, busque nele direcionamento. E se acovardou, teve medo, não soube o que olhar, olha para esses personagens, vai lá no livro desses personagens aqui, porque é a palavra de Deus. Vai lá na história de José, vai na história de Maria, dá uma lida lá e se inspire. Eu sei que a Bíblia fala sobre Deus, né? O foco da Bíblia é Deus, não os personagens que estão se relacionando com ele. Mas eu tenho muita convicção que os personagens estão ali para serem o que os coaches motivacionais têm sido para muita gente, deveriam ser os nossos personagens bíblicos, né? Eles têm que ser a nossa inspiração, eles têm que ser o nosso exemplo. Olhe para eles, aprenda com os erros deles, com seus acertos, e com certeza Deus vai dar a graça para passar pelos desafios da sua juventude. Perfeito. É isso aí, gente. É isso aí. Muito bom. Obrigado, amiguinho, pelo seu tempo. Valeu, meu amiguinho. Eu quero fazer uma piada aqui agora com o tempo que me sobra, que não sobra tempo, porque já temos mais de quase 1h10 de cast. Mas hoje, dia 21/2, se eu não me engano, 38 anos de Zelda, meu amiguinho. 38 anos de Zelda. Hoje. O primeiro Zelda. Né? Como você consegue lembrar dessas coisas? Internet me dá essas informações. Eu quero mandar um recado pro Rubens. Tá? Caso o Rubens chegue até esse ponto do cast... Sim, Rubens, 6h30 da manhã e eu já joguei o meu Zeldinha, tá? Pelo amor de Deus. Fica duvidando de mim. Eu estava esperando este homem chegar aqui no cast e eu joguei o meu Zeldinha. Pelo amor de Deus. Fiz devocional. Não, brincadeira. Eu tava esperando, gente. Eu tava esperando. Eu joguei meu Zeldinha. É isso, eu só fiz o meu adendo. Gente, segue nós aí. Comenta, que personagem da juventude já mexeu com você, mexe contigo? A gente não falou de todos os jovens, então quem que faltou aqui? Deixa o seu comentário ou compartilha com a gente. Você que já passou pela juventude, quais foram os seus desafios? Você que tá na juventude, quais têm sido os seus desafios? A gente quer participar, ajudar, te ouvir, orar por você, que a gente também tá aqui pra isso. E falou, meu amiguinho. Um ótimo dia. Falou, gente. Até mais. Um beijo é um queijo.